A importância da credibilidade para o jornalismo em meio ao cenário da desinformação e polarização política, dele se espera transparência sobre compromissos claros a respeito de sua ética e padrões editoriais. Olá, eu sou Francisco Belda, professor de jornalismo no Departamento de Comunicação Social da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, e também sou presidente do PROJOR, o Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento do Jornalismo. Nessa aula, que integra o Manual de Cobertura das Eleições Municipais de 2020, nós trataremos do problema da credibilidade jornalística, e mais especialmente de um sistema de indicadores de credibilidade que foi desenvolvido internacionalmente pelo Trust Project, uma iniciativa que envolve mais de 300 organizações noticiosas de todo o mundo e que tem por objetivo auxiliar os veículos jornalísticos a implementarem um protocolo com esse sistema de indicadores e, com isso, ajudar as organizações noticiosas a diferenciarem o seu trabalho do ponto de vista qualitativo de uma série de outros conteúdos cuja apuração e edição é menos rigorosa do que aquela do jornalismo e, com isso, distinguir a notícia do ruído no ambiente digital. Para começar essa aula, eu gostaria de falar sobre a importância da credibilidade jornalística como um atributo de qualidade desse ofício de apurar, redigir, editar e distribuir conteúdo crítico sobre os assuntos da atualidade. A credibilidade, ela é um pilar do jornalismo. O discurso jornalístico, ele é uma forma de conhecimento especialmente confiável, porque ele é produzido com base em alguns métodos que o distinguem do simples relato da informação factual de modo geral. E esses protocolos de apuração, de edição, os critérios pelos quais os repórteres e os editores atuam sobre a informação, eles são especialmente importantes num momento em que se assiste à proliferação de desinformação no ambiente digital e especialmente dentro de um clima de polarização política, onde muitos leitores e cidadãos em geral se sentem um tanto perdidos na internet, sem saber ao certo em que fontes confiar, quais são os relatos que podem ser tomados como referência do que são as melhores versões sobre os acontecimentos de atualidade, e é muito importante que as organizações noticiosas reafirmem esses indicadores, esses protocolos, como forma de estabelecer uma relação de confiança com os seus leitores. Isso passa por princípios de transparência na forma com que a organização se apresenta, como a organização noticiosa lida com as suas fontes de financiamento, seus eventuais patrocinadores, a identificação dos profissionais que produzem os relatos de atualidade, os métodos pelos quais esses relatos são desenvolvidos, a forma como se faz citação e a forma pela qual se referencia um determinado documento, um determinado discurso, tudo isso constitui, entre outros aspectos, isso que nós chamamos de credibilidade do discurso jornalístico. O que é o sistema de indicadores de credibilidade elaborado pelo Trust Project? É muito importante também que essas organizações noticiosas evidenciem para os seus leitores quais são os compromissos éticos que se assume diante do trabalho jornalístico. E esses compromissos éticos, eles se traduzem numa série de princípios ou padrões editoriais
que devem ser pactuados, não apenas pela organização, mas também por cada um dos profissionais que nela atuam. Esses padrões editoriais, eles se referem, por exemplo, a conflitos de interesse, ao modo de lidar com a informação in off, ou seja, aquela informação que não tem a sua fonte identificada no texto noticioso, entre outros procedimentos. Esse sistema de indicadores de credibilidade ao qual eu me referi, ele foi elaborado pelo Trust Project, que é uma organização internacional que reúne centenas de veículos jornalísticos a partir de um trabalho de pesquisa que também envolveu leitores, editores e outras entidades, outros agentes que se debruçam sobre o problema da credibilidade jornalística. Quais as formas de expressão dos indicadores de credibilidade, design e markup? E esse sistema de indicadores, ele tem duas dimensões. A primeira dimensão é a dimensão do design, da interface com a qual o usuário interage no consumo de notícias, ou seja, como a página dos veículos noticiosos em âmbito digital exibe, expressa esses indicadores para que os leitores possam reconhecê-los. Então, desde da disposição desses sinais gráficos na tela, por exemplo, uma etiqueta, a identificação do crédito de um autor, o modo como um determinado trecho do texto pode ser linkado com um documento de referência, tudo isso deve ser perceptível e exibido de uma forma clara para que os leitores reconheçam esses sinais, esses indicadores de credibilidade do ponto de vista do design da página. E uma outra dimensão em que se projeta esse sistema de indicadores é a dimensão do código dessas aplicações, ou do markup, uma linguagem de marcação que é usada como estrutura de metadados para que não apenas os leitores, mas também as máquinas, os algoritmos, sejam capazes de perceber essas indicações e, com isso, automatizar, em alguma medida, o reconhecimento daquelas fontes de informação ou daqueles veículos noticiosos que são comprometidos com esse protocolo de credibilidade. Quais são os indicadores que compõem esse protocolo e seus respectivos atributos? O Trust Project trabalha com um sistema composto por 8 indicadores principais de credibilidade, que se desmembram, por sua vez, em uma série de atributos, não é? Que seriam elementos ou itens que estão vinculados a cada um dos 8 principais indicadores. Esses 8 indicadores são os seguintes: melhores práticas, que reúne uma série de compromissos éticos e padrões editoriais que devem ser aclarados e comunicados com transparência pelos veículos. O segundo indicador é a identificação dos jornalistas que produziram uma determinada matéria, e essa identificação não é apenas o nome do jornalista, mas também uma série de atributos biográficos e de contato e de identificação da expertise ou das áreas de especialidade daquele jornalista, para que se diferencie, por exemplo, o texto dessa organização noticiosa de um determinado material apócrifo que pode estar circulando na internet ou cuja autoria não possa ser rastreada. O terceiro indicador é o tipo de matéria, um indicador que nos permite distinguir, por exemplo, o conteúdo noticioso do conteúdo opinativo. O conteúdo noticioso é um conteúdo de informação. E além desses, nós temos outros tipos de conteúdo, como análise, sátira, ou mesmo conteúdo patrocinado, cuja distinção é fundamental para que o leitor perceba que aquele conteúdo não foi produzido por meio de critérios puramente jornalísticos, e sim foi encomendado
por um anunciante, por um patrocinador que tem interesse comercial na veiculação daquela matéria. O quarto indicador se chama citações e referências, e esse indicador ele expressa o compromisso do veículo em relação a documentar as fontes que são citadas ou referidas na matéria, que podem ser, por exemplo, um discurso, um relatório, um documento, cuja existência, ainda que virtual na internet, pode ser rastreada e devidamente elencada, de uma forma que o leitor perceba e, mais uma vez, que também os algoritmos que rastreiam o código-fonte daquela aplicação, daquele software que publica as notícias na internet, também seja capaz de identificar essas fontes referidas no texto. O quinto indicador é o indicador métodos, que traz um pouco mais de informação sobre os bastidores de produção, principalmente de reportagens investigativas, reportagens de maior profundidade, cujo método de elaboração da pauta deve ser aclarado para que os leitores possam acompanhar, dentro do possível, os bastidores e o processo da produção jornalística. O próximo indicador, o indicador de número 6, é o indicador de apuração local, que evidencia quando uma matéria foi produzida a partir da visita in loco do repórter ao local em que o fato noticiado aconteceu. Isso, de alguma forma, valoriza e diferencia aquelas reportagens que contaram com apuração local de outras formas de apuração jornalística feitas de modo remoto, né? Por telefone, pela internet, e isso, com certeza, valoriza o jornalismo local e o jornalismo hiperlocal, que está lá naquela comunidade, lá naquele bairro onde os fatos se deram. O sétimo indicador de credibilidade é diversidade de vozes. A diversidade, ela não é apenas pluralidade, no sentido de múltiplas fontes, múltiplas vozes em uma matéria, mas sim a capacidade dessas fontes de expressarem perspectivas diferentes, ou pontos de vista diferentes, opiniões e juízos diferentes sobre um mesmo acontecimento ou sobre um mesmo assunto. Nesse sentido, a diversidade de vozes, como indicador de credibilidade, ela se traduz em uma série de esforços que a redação mobiliza no sentido de trazer essas múltiplas e diversas perspectivas para o seu trabalho de apuração, de reportagem. O oitavo e último indicador do nosso sistema de credibilidade é o chamado feedback acionável. O nome não é muito bom porque é uma tradução literal do inglês, no entanto, nós podemos compreender esse indicador como um conjunto de esforços da organização jornalística para interagir e para engajar o seu público na produção do jornalismo. Nesse sentido, as práticas de abrir reportagens para comentários, ouvir as opiniões dos leitores, aproximar os leitores da equipe jornalística por meio de um conselho de leitores, por meio de uma página interativa na qual os internautas possam submeter seus próprios conteúdos para apreciação e eventualmente para publicação pelo veículo, e de uma forma ainda mais robusta por meio do trabalho do ombudsman, que é o profissional de jornalismo encarregado de representar os leitores perante a organização noticiosa. Todas essas práticas de engajamento, de interação, de colaboração com os leitores se traduzem no indicador feedback acionável. Então, recapitulando, os indicadores que compõem esse protocolo que vem sendo desenvolvido pelo Trust Project e no Brasil pelo Projeto Credibilidade, que é o capítulo brasileiro dessa organização internacional, eles são os seguintes: melhores práticas, jornalista, tipo de matéria, citações e referências, métodos, apuração local, diversidade de vozes e feedback acionável. Este é, então, o nosso sistema de indicadores de credibilidade. Como adotar esses padrões éticos em meu veículo?
Mesmo os veículos que não sejam associados ao Trust Project podem seguir esses padrões de transparência e ética jornalística? Todos esses princípios e esses indicadores que eu mencionei, eles são de conhecimento público e não há nada que impeça o seu veículo, a sua organização, independente do seu porte, do tipo de instituição em que você trabalha, nada impede que você, inspirado nesse protocolo, já mobilize alguns esforços no sentido de incorporar esses princípios e essas boas práticas editoriais na sua organização. E quem quiser saber mais, pode procurar o nosso Manual da Credibilidade, que fica no endereço manualdacredibilidade.com.br, e ele não apenas explica esse sistema de indicadores com um maior detalhamento, mas ele também contextualiza a questão da credibilidade jornalística na história, dentro dos conceitos, das teorias e especialmente dentro desse ecossistema complicado que nós vemos hoje nos meios digitais, onde prolifera tanta desinformação também. Mas se a sua organização quer ser um membro do Trust Project e com isso adotar de uma forma mais rigorosa e formal esse sistema na sua completude, é necessário então preencher um formulário e aplicar para que a sua organização possa integrar o Trust Project, o projeto Credibilidade no Brasil, e com isso nós daremos uma assistência e acompanharemos o processo de implementação de uma forma mais detalhada, tanto em nível de design quanto em nível de markup, ou seja, tanto na forma como esses indicadores se exibem nas páginas para que possam ser identificados pelos leitores, mas também como esses indicadores se implementam no nível do código do software de publicação, para que também os algoritmos possam reconhecer os metadados que caracterizam cada um dos atributos de cada um dos indicadores desse sistema, desse protocolo. Bom, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, e para quem quiser saber mais sobre o assunto, visite o site do Projeto Credibilidade, que é o capítulo brasileiro do Trust Project, no endereço www.credibilidade.org. Espero que tenha sido útil e até a próxima.